Ninguém quer minha mãe e meus irmãozinhos. A frase saiu num sussurro rouco, quase inaudível, mas carregava o peso de uma sentença de morte proferida por lábios infantis que deveriam estar sujos de doce e não de terra seca. Aquelas palavras ditas com a inocência brutal de quem não entende a maldade do mundo, mas sente seus efeitos na pele, pairaram no ar abafado e imóvel da venda do seu Zé. O tempo pareceu tropeçar e parar. O zumbido incessante das moscas varejeiras, que orbitavam os pedaços de carne seca pendurados no teto como urubus em miniatura, parecia ter cessado. Até mesmo o canto das cigarras, aquela sinfonia estridente e desesperada que vinha da caatinga esturricada lá fora, soou abafado, como se a natureza prendesse a respiração diante daquela confissão. A menina que pronunciara a frase estava encolhida num canto escuro da varanda, protegida apenas pela sombra rala de um saco de estopa empilhado. Ritinha. Era esse o nome que a mãe lhe dera num tempo em que ainda havia esperança e chuva. Agora, aos 7 anos, ela parecia uma miniatura de gente esculpida em barro e poeira. Seus cabelos, que um dia talvez tivessem sido negros e brilhantes, estavam opacos, embaraçados e cobertos pelo pó vermelho da estrada que se entranhava em tudo. O vestido, um trapo que mal lhe cobria os joelhos ossudos, contava a história de léguas caminhadas, de noites dormidas ao relento e de uma dignidade que se desfazia fio a fio. Mas eram os olhos. Ah, meus amigos, os olhos daquela criança eram 2 poços profundos de uma escuridão antiga. Não eram olhos de criança. Eram olhos de quem já viu a fome sentar à mesa e se servir primeiro. Eram olhos que suplicavam não por brinquedos, mas por um gole d'água, por um olhar que não fosse de desprezo, por um lugar no mundo. Diante dela, parado como uma torre de pedra, estava Afonso. O Coronel Afonso, como era conhecido e temido em toda a região do Vale do Rio Seco. Ele era um homem talhado pela rigidez, alto, ombros largos que pareciam carregar o peso do céu sem nuvens, rosto marcado por linhas profundas que não eram de riso, mas de silêncio. Afonso vestia-se com a impecabilidade de quem usa a ordem exterior para conter o caos interior. Botas de couro lustradas, agora cobertas de pó, calça de linho grosso, camisa branca abotoada até o pescoço e um chapéu de aba larga que escondia metade de sua expressão. Ele tinha acabado de levar o copo de água de barro à boca quando ouviu a frase. A água, fresca e límpida, parou em seus lábios. Ele não bebeu. Como poderia engolir aquele alívio enquanto a sede daquela criança gritava tão alto? Afonso baixou o copo lentamente, o som do barro tocando a madeira do balcão, ecoando como um tiro naquele silêncio constrangedor. Ele se virou devagar, suas esporas de prata tilintando num som metálico e frio. Seus olhos, acostumados a avaliar gado e prever tempestades que nunca vinham, pousaram na pequena figura encolhida. "O que você disse, menina?" A voz de Afonso saiu grave, profunda, como o som de um trovão distante que promete chuva, mas só traz vento. Não era uma voz de raiva, mas de incredulidade. Ritinha estremeceu. O instinto lhe dizia para correr, para se esconder daquele gigante que cheirava a tabaco, couro e autoridade. Mas a sede era maior que o medo. A fome era maior que a vergonha. Ela apertou as mãozinhas sujas na barra do vestido e sustentou o olhar dele com a coragem dos desesperados. "Eu disse que ninguém quer a gente, moço", repetiu ela, a voz ganhando um fio de firmeza trêmula. "O homem da venda disse para eu sumir. O homem da carroça que trouxe a gente até a encruzilhada disse que não podia mais carregar peso morto. A mãe tá lá na estrada, moço. O Pedrinho tá tossindo sangue e o Bento não chora mais porque não tem força. Ninguém quer uma viúva com 4 filhos na seca. Ninguém." Afonso sentiu um gosto amargo na boca, mais amargo que fel. Ele conhecia a seca.
Conhecia a crueldade do sol que matava o pasto, secava os rios e transformava homens bons em bichos egoístas. Mas ouvir aquilo da boca de uma criança, aquilo era uma ferida que ele não esperava. Ele olhou ao redor. A venda estava cheia de homens rudes, vaqueiros, tropeiros, gente que lutava pela sobrevivência. Alguns desviavam o olhar, fingindo limpar as unhas ou enrolar um cigarro de palha. Outros olhavam com indisfarçável desprezo, como se a pobreza da menina fosse uma doença contagiosa. Zé, chamou Afonso sem tirar os olhos de Ritinha. O dono da venda, seu Zé, um homem baixo e suado que parecia ter óleo correndo nas veias em vez de sangue, limpou as mãos nervosamente no avental encardido. Pois não, Coronel Afonso, o senhor vai querer mais alguma coisa? Se essa menina estiver incomodando, eu já toco ela daqui. É que essas pragas aparecem do nada e... Cale a boca, Zé. Afonso cortou, num tom baixo e perigoso que fez o vendeiro engolir em seco. Você tem leite fresco aí? Leite? Tenho. Chegou hoje cedo da fazenda das Aroeiras. Mas é caro, coronel. Sabe como é a seca? O gado tá magro. Eu não perguntei o preço. Encha uma garrafa. Pegue também um pão de milho, aquele que saiu do forno agora. Corte um pedaço generoso de queijo de coalho e me dê um naco dessa rapadura escura. Afonso falava com a precisão de quem dá ordens de batalha. Ele viu os olhos de Ritinha se arregalarem a cada item mencionado. Leite, pão, queijo, rapadura. Palavras que para ela tinham virado lenda. E Zé, continuou Afonso, tirando uma moeda de ouro do bolso do colete, uma moeda que valia mais do que toda a mercadoria daquela venda. Dê água para a menina, água limpa, no copo de vidro, não nessa caneca de alumínio amassada que você dá para os cachorros. O silêncio na venda agora era absoluto. Ninguém ousava respirar. Ver o coronel Afonso, o homem que diziam ter o coração feito de pedra de amolar, fazendo aquilo, era como ver chover no deserto. Seu Zé obedeceu, as mãos tremendo. Ele serviu a água num copo grosso de vidro. Ritinha pegou o copo com as duas mãos, como se fosse um cálice sagrado. Ela olhou para Afonso, pedindo permissão muda. Ele apenas assentiu, um movimento breve de cabeça. A menina bebeu. Ah, meus amigos, como ela bebeu! A água desceu por sua garganta seca, lavando a poeira, o medo, a desesperança. Ela bebeu até a última gota, soltou um suspiro longo e estendeu o copo vazio. Obrigada, moço, disse ela, e um sorriso tímido, faltando um dente na frente, iluminou seu rosto sujo. Deus lhe pague em dobro. Afonso sentiu uma pontada no peito. Deus. Ele e Deus não se falavam há muito tempo. Desde aquela noite fatídica, 5 anos atrás, quando o fogo consumiu o casarão antigo e levou sua esposa, Amélia, e seu filho recém-nascido. Afonso tinha rezado naquela noite, tinha gritado, implorado, prometido tudo o que tinha. Mas o céu permaneceu mudo, e o fogo levou tudo o que ele amava. Desde então, Afonso decidira que não precisava de Deus. Precisava de trabalho, de ordem e de silêncio. Mas agora, diante daquela menina, o silêncio de sua alma estava sendo quebrado. Onde está sua mãe, Ritinha? Perguntou ele, a voz mais suave do que qualquer um ali jamais ouvira. Tá lá no pé do juazeiro seco, na curva da estrada velha. Ela não consegue andar mais, tio. O pé dela tá sangrando. Afonso olhou para fora, para o sol branco e impiedoso do meio-dia. O calor lá fora devia estar beirando os 45 graus. Deixar uma mulher e crianças naquela situação não era negligência, era assassinato. Ele tomou uma decisão. Uma decisão que ia contra toda a lógica, contra todo o seu desejo de isolamento, contra tudo o que ele construíra para se proteger da dor de sentir. Pegue as coisas, Zé. Coloque tudo num saco, ordenou Afonso. Ele pegou o saco de mantimentos numa mão e, com a outra, estendeu para Ritinha. Vem. O senhor vai levar a gente para onde? Perguntou ela, hesitando.
Vou levar vocês para um lugar onde ninguém vai dizer que não quer vocês. Afonso saiu da venda, levando Ritinha pela mão. O contraste entre a mão enorme, calejada e forte do fazendeiro e a mãozinha frágil e suja da menina era uma imagem que ficaria gravada na memória de todos que assistiram àquela cena. Ele a ergueu e a colocou na sela do seu cavalo, um garanhão negro chamado Vendaval, que bufou, mas aceitou a carga leve. Afonso montou atrás dela, protegendo-a com seus braços, e esporeou o animal. Enquanto eles somem na poeira da estrada, indo ao encontro de um destino incerto, eu preciso fazer uma pausa aqui, meu amigo, minha amiga. Respire fundo, sinta o peso dessa cena. Quantas Ritinhas não cruzam nosso caminho todos os dias, invisíveis, pedindo apenas um olhar de misericórdia? Essa história não é só sobre o passado, é sobre a humanidade que ainda resta em nós. Se o seu coração bateu mais forte com a atitude do Afonso, se você acredita que o amor é a única força capaz de vencer a seca da vida, eu te convido. Inscreva-se agora no canal Contos do Coração. Deixe o seu like, não custa nada para você, mas vale ouro para nós. E comente aqui embaixo. De qual cidade você está acompanhando essa jornada de fé e recomeço? Quero saber até onde nossa voz está chegando. Agora, vamos voltar para a estrada. O sol está queimando e o tempo está correndo contra a vida de Dalva e seus filhos. O trajeto até a curva da Estrada Velha foi curto, mas pareceu uma eternidade sob aquele sol. O calor era físico, uma mão pesada que empurrava tudo para baixo. A vegetação ao redor era um esqueleto cinzento de galhos retorcidos, a caatinga morta pedindo água. A poeira levantada pelos cascos de vendaval cobria tudo de vermelho, como se a terra estivesse sangrando. Ritinha ia calada, segurando o saco de comida contra o peito, como se tivesse medo que ele desaparecesse. Afonso sentia o corpo magro da menina tremer de vez em quando, talvez de fraqueza, talvez de ansiedade. "É ali!" gritou ela de repente, apontando para um ponto distante. À beira da estrada, onde a sombra esquálida de um juazeiro, a única árvore que teimava em permanecer verde na seca, oferecia um refúgio miserável. Havia um amontoado de panos. Afonso apressou o cavalo. Ao se aproximar, a cena se revelou em toda a sua crueza, golpeando-o com a força de um chicote. Dalva estava sentada no chão, as costas apoiadas no tronco rugoso da árvore. Ela era jovem. Talvez não tivesse nem 30 anos, mas o sofrimento tinha lhe roubado a juventude. Seu rosto de traços finos e delicados estava encovado, a pele curtida pelo sol, os lábios rachados e brancos. Seus cabelos negros, soltos e embaraçados, caíam sobre os ombros magros. No colo dela, um bebê de meses, o pequeno Bento, estava imóvel, a boca aberta buscando um peito que já não tinha leite. Ao lado dela, deitado na terra quente, um menino de uns 5 anos. Pedrinho tossia um som seco, rouco, doloroso de ouvir. E uma outra menina, Mariazinha, pouco menor que Ritinha, estava sentada abraçando os joelhos, olhando para o nada com um olhar vidrado. Quando Dalva ouviu o tropel do cavalo, ela tentou se levantar. Foi um movimento instintivo de defesa, de proteção. Ela agarrou o bebê com força e tentou se colocar entre os filhos e o estranho que chegava. Mas suas pernas falharam. Ela não tinha forças nem para ficar de pé. "Ritinha!" ela chamou, a voz saindo como um grasnido. "Ritinha, vem pra cá! Quem é esse homem?" Afonso desmontou num pulo, levantando uma nuvem de poeira. Ele pegou Ritinha da sela e a colocou no chão. A menina correu para a mãe, abrindo o saco de comida. "Mãe! Olha, mãe! É pão! É queijo! O tio Afonso trouxe! Ele deu leite, mãe!" Dalva olhou para a comida como se fosse uma miragem. Suas mãos tremeram ao tocar o pão. Ela partiu um pedaço e, antes de comer, colocou na boca de Mariazinha. Depois tentou dar um pouco para Pedrinho, que mal conseguia engolir entre as tosses.
Só então ela olhou para Afonso, e naquele olhar, Afonso viu algo que o desarmou completamente. Não havia submissão. Havia gratidão, sim, mas havia também um orgulho ferido, uma dignidade imensa que se recusava a morrer mesmo na miséria absoluta. O Senhor, ela tentou falar, mas a garganta seca travou. Afonso se aproximou devagar, tirando o cantil de água que trazia na cela. Ele se ajoelhou na terra quente, sem se importar com a calça de linho. "Beba, senhora", disse ele, estendendo o cantil. Devagar, Dalva bebeu. A água escorreu pelo canto da boca, misturando-se com a poeira e as lágrimas que finalmente começaram a cair. Ela bebeu e depois deu de beber ao bebê, molhando os lábios da criança com o dedo. "Obrigada", sussurrou ela, baixando a cabeça. Eu não tenho como pagar. Meu marido morreu na viagem. Nós vínhamos do norte fugindo da seca de lá, mas a seca chegou aqui antes de nós. O dinheiro acabou, a comida acabou. Ninguém está cobrando nada, dona Dalva", disse Afonso, sua voz rouca de emoção contida. "Ritinha me contou. Diz que ninguém quer vocês." Dalva soluçou, cobrindo o rosto com as mãos sujas. "É verdade, senhor. Somos um estorvo. Quem vai querer uma mulher com 4 filhos pequenos? Quem vai dar comida para tanta boca? Eu tentei lavar roupa na vila, mas me enxotaram. Disseram que eu trago azar." Afonso olhou para aquelas crianças. Pedrinho tossia, o peito chiando como um fole furado. O bebê choramingava fraco. Mariazinha comia o queijo com voracidade animal. Ele se levantou, limpando a poeira dos joelhos. Ele olhou para o horizonte, para as terras da sua fazenda que começavam logo ali adiante. Terras ricas, apesar da seca. Celeiros cheios, uma casa enorme com 12 quartos, onde apenas um era ocupado. "Levante-se, dona Dalva", disse ele, estendendo a mão. "Para onde?" ela perguntou confusa. "O senhor vai nos levar para a igreja?" O padre disse que não tinha vaga no abrigo. "Não, vocês vão para a minha casa." Dalva arregalou os olhos. O medo voltou ao seu rosto. "Para a sua casa? Mas o senhor mora sozinho? O que vão falar?" "Eu sou uma mulher honesta, senhor. Eu prefiro morrer na estrada a perder minha honra." Afonso sorriu, um sorriso triste e torto. "Minha senhora, a honra não enche barriga de criança. E na minha casa a senhora terá um quarto com chave, se assim desejar. Eu preciso de ajuda. Minha governanta está velha. Preciso de alguém para cuidar da horta, das galinhas. É trabalho. Trabalho honesto em troca de teto e comida." "Aceita." Era uma mentira piedosa. A horta estava morta pela seca e as galinhas mal punham ovos, mas ele precisava dar a ela uma razão para aceitar sem se sentir uma mendiga. Dalva olhou para os filhos, olhou para o céu implacável, olhou para a mão estendida daquele homem desconhecido que tinha olhos de tempestade. Ela segurou a mão dele. A mão dela era áspera, calejada de trabalho, mas quente. "Eu aceito", disse ela, "e prometo que vou trabalhar até cair para pagar sua bondade." Afonso ajudou-a a se levantar. Ele acomodou Dalva e o bebê na sela de vendaval. Pegou Pedrinho no colo, sentindo a febre que queimava o menino. Ritinha e Mariazinha caminharam ao lado dele, segurando na barra de sua camisa. A caminhada até a fazenda Boa Esperança foi lenta e silenciosa. O sol começava a baixar, pintando o céu de um laranja violento, cor de fogo. Afonso caminhava puxando o cavalo, sentindo o peso de Pedrinho em seus braços e o peso ainda maior da responsabilidade que acabara de assumir. O que ele estava fazendo? Ele, o homem que jurara nunca mais deixar ninguém entrar em sua vida para não sofrer a dor da perda. Ele estava levando para casa uma família condenada. Aquele menino, Pedrinho, estava muito doente. E se ele morresse? E se a história se repetisse? O medo gelou seu estômago, mas ele olhou para o lado e viu Ritinha.
Ela caminhava com a cabeça erguida, um sorrisinho nos lábios, confiando nele cegamente. Chegaram à entrada da fazenda. O portão de ferro forjado com as iniciais ANA, Afonso e Amélia, entrelaçadas, rangeu ao ser aberto. A alameda de eucaliptos projetava sombras longas e frescas. Ao fundo, o casarão branco se erguia imponente, solitário e majestoso. É um palácio, sussurrou Dalva, maravilhada. Mas a paz da chegada durou pouco. Assim que pisaram na varanda de pedra, a porta principal se abriu com estrondo. Uma figura apareceu na soleira. Não era Matilde, a governanta. Era alguém que Afonso não esperava ver ali. Era seu irmão mais novo, Teodoro, que vivia na cidade e só aparecia quando precisava de dinheiro. Teodoro estava encostado no batente, um copo de uísque na mão, o rosto vermelho de bebida e escárnio. Ele olhou para Afonso sujo, carregando uma criança doente, seguido por uma mulher maltrapilha em seu cavalo, e mais 2 crianças imundas. Teodoro soltou uma gargalhada alta, cruel, que ecoou pela varanda e fez Dalva se encolher. Ora, ora, ora! Gritou Teodoro, a voz pastosa. O que temos aqui? O grande coronel Afonso, o viúvo inconsolável, agora virou recolhedor de lixo da estrada? Papai se reviraria no túmulo se visse essa gentalha pisando na varanda da Boa Esperança. Afonso parou. O sangue subiu à sua cabeça. Ele apertou Pedrinho contra o peito com cuidado, mas seus olhos fuzilaram o irmão. Saia da minha frente, Teodoro, rosnou Afonso. Ou o quê? Desafiou o irmão, descendo um degrau, bloqueando a passagem. Vai me bater na frente da sua nova concubina? É isso que ela é? Uma vagabunda que você catou na seca para esquentar sua cama? Dalva soltou um grito abafado de vergonha. Ritinha começou a chorar. Afonso sentiu a fúria antiga despertar, aquela fúria que ele achava ter enterrado junto com sua família. Ele estava com as mãos ocupadas, segurando uma criança moribunda. Mas sua voz foi mais cortante que qualquer faca. Eu disse para sair da frente. Se você disser mais uma palavra sobre essa senhora, eu juro por Deus, Teodoro, que esqueço que temos o mesmo sangue. O confronto estava armado. De um lado, a arrogância e o preconceito. Do outro, a compaixão e a fúria de um homem que acabara de redescobrir que tinha um coração. E no meio deles, uma família frágil, pendurada por um fio de esperança, prestes a descobrir que a tempestade dentro daquela casa podia ser mais perigosa que a seca lá fora. O ar na varanda da fazenda Boa Esperança parecia ter se solidificado, pesado e quente. Não apenas pelo calor da seca que castigava o mundo lá fora, mas pela eletricidade violenta que emanava do confronto entre os 2 irmãos. De um lado, Teodoro, com seu terno de linho amarrotado, o rosto vermelho inchado pelo álcool e os olhos brilhando com uma malícia venenosa. Do outro, Afonso, sujo da poeira vermelha da estrada, segurando nos braços o pequeno Pedrinho, que ardia em febre, como se carregasse o peso de todos os pecados e virtudes do mundo. A frase de Teodoro, chamando Dalva de concubina e vagabunda, ainda ecoava nas paredes brancas do casarão como um tapa desferido em rosto de criança. Dalva, ainda montada no cavalo vendaval, encolheu-se. A vergonha queimava sua pele mais do que o sol. Ela baixou a cabeça, escondendo o rosto nos cabelos desgrenhados, desejando desaparecer, virar pó e ser levada pelo vento para longe daquele julgamento cruel. Ritinha, agarrada à perna de Afonso, soluçava baixinho, sentindo o medo vibrar no corpo do gigante que a protegia. Afonso não se moveu. Ele respirou fundo, e o som do ar entrando em seus pulmões foi como o fole de uma forja prestes a explodir. Ele olhou para o irmão mais novo, aquele a quem ele tentara proteger e educar depois da morte dos pais, e viu apenas um estranho corrompido pelo vício e pela inveja. Eu vou dizer apenas mais uma vez, Teodoro.
A voz de Afonso saiu num tom baixo, terrível, que fez os grilos no jardim se calarem. Saia da frente da minha porta. Agora. Teodoro vacilou. Ele conhecia aquele tom. Era o tom que Afonso usava antes de domar um cavalo bravo ou de enfrentar uma tempestade. Mas o álcool lhe dava uma coragem estúpida. Vai fazer o quê, irmãozinho? Provocou Teodoro, dando um passo trôpego à frente, o cheiro azedo de uísque invadindo o espaço. Vai me bater na frente da sua visita? Você não tem coragem. Você é o Santo Afonso, o viúvo mártir, o homem que vive de luto. Afonso não esperou ele terminar. Com um movimento rápido e preciso, mesmo com a criança num braço, ele avançou. Usou o ombro livre para empurrar Teodoro com uma força bruta, controlada, mas devastadora. O irmão mais novo cambaleou para trás, tropeçou nos próprios pés e caiu sentado num banco de vime, derrubando o copo de cristal que se estilhaçou no chão de pedra. «Matilde!» rugiu Afonso, sem nem olhar para o irmão caído. A porta se abriu completamente e a governanta apareceu, pálida, as mãos trêmulas no avental. Ela vira tudo. Sim, seu Afonso. Ela gaguejou, os olhos arregalados de pavor. Leve o Teodoro para o quarto dele na casa de hóspedes. Tranque a porta se for preciso. E se ele abrir a boca para dizer mais uma palavra suja nesta casa, mande os peões o colocarem na estrada. Entendeu? Matilde assentiu freneticamente, correndo para amparar Teodoro, que resmungava palavrões desconexos, humilhado e atordoado. Afonso virou-se para Dalva. A fúria em seus olhos desapareceu no instante em que encontrou o olhar aterrorizado dela. «Desça, dona Dalva», disse ele, a voz voltando a ser suave, embora ainda trêmula de adrenalina. «Ninguém vai ofender a senhora ou seus filhos sob o meu teto. Eu dou a minha palavra». Dalva desceu do cavalo com dificuldade, as pernas bambas. Ela pegou o bebê Bento no colo e chamou Mariazinha com um gesto. Ritinha não largava a calça de Afonso. Eles entraram. Cruzar o batente daquela porta foi como entrar em outro universo. O calor sufocante, o cheiro de poeira e estrume, o barulho das cigarras, tudo ficou para trás. O interior da casa era fresco, com um pé direito alto que fazia o ar circular. O chão era de tábuas largas de madeira escura, enceradas até brilharem como espelhos d'água. Havia tapetes persas gastos pelo tempo, móveis pesados de jacarandá talhados à mão e quadros a óleo retratando paisagens verdes que pareciam zombar da seca lá fora. Mas o que mais impressionou Dalva não foi a riqueza, foi o silêncio. A casa parecia prender a respiração, como se estivesse adormecida há 100 anos, esperando um beijo de vida. Não havia brinquedos espalhados, não havia cheiro de comida sendo feita, não havia vida. Era um mausoléu impecável. Matilde, depois de despachar Teodoro, voltou correndo, tentando recuperar a compostura. Ela parou no meio do corredor, bloqueando o caminho para a sala de estar, e olhou para o grupo de retirantes com um misto de horror e indignação profissional. «Seu Afonso», começou ela, a voz esganiçada, torcendo as mãos. «O senhor não pode estar falando sério. Olha para o chão. Eles estão sujando tudo de terra vermelha. E os piolhos? E as doenças? O senhor quer colocar essa gente nos quartos de cima? Nos quartos da família?» Afonso parou. Ele olhou para as pegadas de barro vermelho que seus sapatos e os pés descalços das crianças deixavam no chão imaculado. Eram marcas de vida invadindo a esterilidade da sua dor. «Matilde», disse ele calmo, «o chão a gente limpa. A honra não. Prepare o banho. Agora. Quero água quente, sabão de coco, toalhas limpas e roupas.» «Roupas?» Matilde quase engasgou. «De onde vou tirar roupas para isso?» «Abra os baús do sótão», ordenou Afonso, e houve um brilho de desafio em seus olhos. «Pegue as roupas de quando eu era menino, e as roupas que Amélia guardou para os filhos que sonhávamos ter.» Matilde levou a mão à boca.
chocada. Mexer nos baús da falecida Dona Amélia era um sacrilégio naquela casa. Mas, senhor, é uma ordem, Matilde. Ou a senhora obedece, ou pode fazer companhia ao Teodoro na estrada. A governanta engoliu em seco, fez um sinal da cruz discreto e saiu marchando em direção à cozinha, resmungando orações e pragas baixinho. A hora seguinte foi um turbilhão sensorial. Afonso levou Pedrinho, que estava mole e quente como um tição, para o quarto principal de hóspedes. Ele mesmo despiu o menino com uma delicadeza que contradizia o tamanho de suas mãos e o colocou na banheira de ferro esmaltado que as criadas encheram às pressas. A água morna ficou marrom instantaneamente. Afonso lavou o menino, passando o sabão de coco nos bracinhos finos onde os ossos apareciam. Pedrinho gemia baixinho, delirando. "Calma, garoto, calma! A febre vai baixar", sussurrava Afonso, sentindo um nó na garganta. Ele lembrava de ter dado banho em seu próprio filho, dias antes do incêndio. A memória doía como uma queimadura, mas ele não parou. No quarto ao lado, Dalva cuidava das meninas e do bebê. Quando a água tocou a pele de Ritinha, a menina soltou um suspiro longo, fechando os olhos. "É quentinho, mãe", disse ela sorrindo. "Parece abraço de Deus." Dalva chorou. Chorou silenciosamente, enquanto esfregava a sujeira de meses da pele das filhas. Ela viu a água levar embora a poeira da estrada, revelando a pele pálida e cheia de picadas de insetos. Quando vestiu Ritinha com um vestido de algodão branco, bordado com flores azuis, uma relíquia tirada dos baús proibidos, Dalva teve que se segurar na borda da cama para não cair. Sua filha parecia uma anjinha que a vida tinha tentado quebrar, mas que agora brilhava limpa e digna. Dalva também se lavou. Ela esfregou o corpo com força, como se quisesse arrancar a marca dos olhares de desprezo que recebera na vila. Vestiu um vestido simples de chita, que Matilde lhe atirara com má vontade, mas que estava limpo e cheirava a alfazema. Ela soltou os cabelos, penteou-os com os dedos e, ao se olhar no espelho oval da penteadeira, não reconheceu a mulher que a encarava. Ainda havia cansaço, sim, mas havia algo mais. Havia uma chama acesa nos olhos cor de mel. A chama da sobrevivência. Quando desceram para o jantar, a noite já tinha caído completamente. A sala de jantar estava iluminada por um candelabro de cristal que espalhava uma luz dourada e suave sobre a mesa posta. Afonso estava na cabeceira. Ele também tomara banho e trocara de roupa. Vestia uma camisa branca limpa e calças escuras. Ele se levantou quando Dalva entrou com as crianças. Foi um momento de silêncio absoluto. Afonso olhou para Dalva e, por um segundo, esqueceu como se respirava. Limpa, com os cabelos negros caindo sobre os ombros e o rosto lavado, ela era de uma beleza dolorosa. Uma beleza triste, madura, real. Não era a beleza etérea de sua falecida esposa. Era uma beleza de terra e sangue, de quem lutou contra o inferno e voltou. "Sentem-se", disse ele, indicando as cadeiras. As crianças olharam para a mesa. Havia uma sopeira de porcelana fumegante, travessas com pão, queijo, frutas em compota. O cheiro da canja de galinha enchia o ar, um perfume que fez o estômago de Ritinha roncar alto, quebrando a solenidade do momento. Ritinha corou, envergonhada. Afonso sorriu, um sorriso pequeno, enferrujado, mas verdadeiro. "O estômago tem pressa, Ritinha. Comam." Eles comeram. Ah, meus amigos, como comeram! Não com a voracidade animal da estrada, mas com uma reverência sagrada. Cada colherada de sopa era saboreada, cada pedaço de pão era tratado como um tesouro. Afonso não comeu. Ele apenas observava. Ele via a vida voltando aos rostos pálidos, via a cor rosada surgindo nas bochechas de Mariazinha. Mas a paz foi quebrada por um som terrível. Pedrinho, que estava sentado ao lado da mãe, tentando tomar a sopa, começou a tossir. Não era a tosse seca de antes, era uma tosse úmida, engasgada, violenta. O menino ficou roxo, largou a colher
e levou as mãos ao pescoço, buscando ar. "Pedrinho!" gritou Dalva, largando o bebê no berço improvisado e agarrando o filho. O menino arquejou, os olhos virando para cima. Um fio de sangue escorreu pelo canto da boca dele, manchando a toalha de linho branco como uma flor vermelha e cruel. Afonso levantou-se num salto, derrubando a cadeira. "Ele não está respirando!" gritou Dalva, o pânico deformando sua voz. "Ele vai morrer, seu Afonso! Ele vai morrer!" Afonso correu até eles. Ele pegou o menino dos braços da mãe. O corpo de Pedrinho estava mole, fervendo em febre, mas as extremidades estavam geladas. "Matilde!" berrou Afonso, com uma força que fez os cristais do armário tilintarem. "Mande o Tião selar o cavalo mais rápido. Ele tem que buscar o Dr. Sampaio na vila. Agora!" "O Dr. Sampaio não vem aqui a essa hora, senhor!" gritou Matilde da porta da cozinha, pálida. "Ele tem medo da estrada à noite por causa dos cangaceiros. Se ele não vier, eu vou buscar ele arrastado pelos cabelos", rugiu Afonso. Ele colocou o menino sobre a mesa de jantar, afastando os pratos com um gesto violento. "Dalva, segure a mão dele", ordenou Afonso, sua voz assumindo um tom de comando militar para esconder o próprio terror. "Fale com ele, não deixe ele ir embora." Afonso começou a fazer massagem no peito do menino, tentando forçar o ar a entrar naqueles pulmões castigados pela poeira e pela doença. "Respira, Pedrinho. Respira, valente", sussurrava Afonso, o suor escorrendo pela testa. Enquanto isso, lá fora, o vento da seca começou a uivar, batendo as janelas do casarão. E no meio do uivo do vento, ouviu-se outro som. O som de cascos, muitos cascos, e vozes alteradas, gritando: "Afonso!" Era a voz de Teodoro, vindo lá de fora, misturada com outras vozes desconhecidas. "Afonso, saia aqui fora! O povo quer saber quem você trouxe para dentro de casa. Dizem que é varíola. Dizem que você trouxe a peste para a Boa Esperança." Afonso parou por um segundo, as mãos sobre o peito do menino. O destino estava cercando-os por todos os lados. Dentro de casa, a morte rondava a mesa de jantar. Fora de casa, a ignorância e o ódio batiam à porta, armados de tochas e medo. Afonso olhou para Dalva. Ela segurava a mão do filho com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela olhou para ele e seus olhos diziam: "Salve meu filho, o resto não importa." Afonso tomou uma decisão. "Matilde", disse ele, sem olhar para a porta, "tranque todas as janelas, apague as luzes da frente, ninguém entra aqui." "E o senhor?" perguntou a governanta tremendo. "Eu vou continuar tentando fazer esse menino respirar, e se alguém tentar derrubar essa porta..." Ele olhou para a espingarda de caça pendurada na parede, acima da lareira apagada. Vai descobrir que eu não enterrei minha pontaria junto com minha família. A noite, na fazenda Boa Esperança, seria longa, e a batalha pela vida de Pedrinho estava apenas começando, enquanto os lobos uivavam lá fora, sedentos por sangue e justiça torta. O tempo, meus amigos, é uma coisa curiosa. Às vezes ele corre como água de rio na cheia, levando tudo pela frente. Outras vezes, como naquela noite na sala de jantar da fazenda Boa Esperança, ele congela. Cada segundo parecia uma hora. Cada batida do relógio de pêndulo no corredor soava como um martelo batendo num caixão. Pedrinho estava estendido sobre a mesa de jacarandá, pálido como cera, o peito imóvel. Afonso, com o suor escorrendo pelo rosto e pingando sobre a camisa do menino, continuava a pressionar o tórax frágil, tentando bombear vida para dentro daquele corpinho que a seca tentava levar. "Vamos, Pedrinho, não desista", sussurrava Afonso, a voz quebrada. "Você não andou léguas no sol para morrer na sombra. Respire." Dalva estava de joelhos ao lado da mesa, segurando a mãozinha gelada do filho. Ela não gritava mais. O pânico tinha dado lugar a uma prece silenciosa e feroz. Seus lábios se moviam sem som, negociando com Deus, oferecendo sua própria vida em troca da do filho.
Ritinha e Mariazinha estavam abraçadas num canto, chorando baixinho, os olhos fixos na cena, como se assistissem a um pesadelo acordadas. Lá fora, o barulho aumentava. Eram gritos, batidas de metal, o som inconfundível de uma multidão com medo e raiva. «Abra essa porta, Afonso!» gritava a voz pastosa de Teodoro. «Vamos tirar essa peste daí, nem que seja a fogo!» Afonso ouviu. A ameaça de fogo fez seu sangue gelar. Fogo! O mesmo inimigo que levara sua família. Ele parou por um segundo, olhou para a espingarda na parede e depois para o menino. Se ele parasse a massagem para pegar a arma, o menino morreria. Se ele não parasse, a multidão poderia invadir e matar a todos. Foi nesse momento de indecisão terrível que um milagre aconteceu. Não veio do céu com trombetas, veio de um suspiro rouco e engasgado. O peito de Pedrinho estremeceu. O menino abriu a boca e puxou o ar com um som agudo, como um fole velho se enchendo. Ele tossiu, o corpo todo se contraindo e vomitou um pouco de catarro e sangue no ombro de Afonso. «Ele respirou!» gritou Dalva, num misto de riso e choro. «Ele voltou, Afonso! Ele voltou!» Afonso segurou o menino, sentindo o coraçãozinho voltar a bater, descompassado, fraco, mas vivo. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo uma lágrima solitária escorrer por sua face de pedra. «Matilde!» chamou ele, sem se virar. A governanta, que estava encolhida perto da porta da cozinha, correu até eles. O rosto dela estava banhado em lágrimas. Ver aquele homem bruto lutar pela vida daquela criança tinha quebrado a casca de preconceito que envolvia seu coração. «Estou aqui, senhor. Leve o menino para o quarto. Fique com a Dalva. Tranque a porta por dentro e não abra para ninguém, ouviu? Ninguém.» «E o senhor?» perguntou Dalva, segurando o braço dele. «O que vai fazer? Eles estão lá fora.» Afonso se levantou. Ele parecia ter crescido 2 metros. A ternura que ele mostrara ao menino desapareceu, dando lugar a uma frieza letal. Ele caminhou até a lareira e pegou a espingarda de cano duplo. Quebrou a arma, conferiu os cartuchos e a fechou com um estalo seco. «Eu vou ensinar ao meu irmão e aos vizinhos que na fazenda Boa Esperança quem manda sou eu. E que aqui a gente não entrega ninguém para a morte.» Ele caminhou até a porta da frente. Dalva pegou Pedrinho no colo, beijando a testa suada do filho, e correu para o quarto com as meninas e Matilde. Afonso abriu a porta principal. O vento da noite entrou uivando, trazendo o cheiro de fumaça das tochas. No pátio de terra batida, iluminados pela luz alaranjada do fogo, estavam cerca de 20 homens. Eram colonos, vizinhos, gente simples que tinha sido envenenada pelo medo e pela cachaça distribuída por Teodoro. Teodoro estava à frente, segurando uma tocha, o rosto distorcido pelo ódio. «Aí está ele!» gritou Teodoro. «O protetor de pestilentos, entregue a família, Afonso. O Siqueira disse que é varíola, vai matar o gado, vai matar a gente.» A multidão murmurou, avançando um passo. Afonso não recuou. Ele saiu para a varanda e ergueu a espingarda, apontando para o céu. Bum! O tiro rasgou a noite, fazendo os cavalos relincharem e os homens se abaixarem instintivamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. «O próximo tiro não vai ser para o alto», disse Afonso. Sua voz não era alta, mas projetava-se com a autoridade de quem é dono da terra. «Escutem bem, seus covardes. Vocês vêm à minha porta, armados, ameaçar uma mulher e crianças doentes? Desde quando o povo do Vale do Rio Seco virou bando de assassino?» «É pela segurança, coronel!» gritou um homem do fundo. «É doença! É fome!» trovejou Afonso. «O menino tem fome e sede. A doença dele é a seca que vocês conhecem bem, e a doença de vocês é a ignorância.» Ele desceu um degrau, a arma agora apontada para baixo, mas pronta. Ele olhou nos olhos de cada um ali. Eram homens que ele conhecia, homens a quem ele já dera emprego, a quem já emprestara dinheiro. «Sebastião»,
Eu paguei o remédio da sua filha mês passado. Joaquim, eu deixei seu gado beber no meu açude quando o seu secou. É assim que vocês me pagam, invadindo minha casa, querendo queimar meu teto? Os homens começaram a baixar as tochas, envergonhados. A cachaça estava passando e a vergonha estava chegando. Afonso virou-se para Teodoro. O irmão tremia, a tocha vacilando em sua mão. E você... Afonso cuspiu as palavras. Você que tem o mesmo sangue que eu, mas não tem a mesma honra. Suma daqui, Teodoro, e leve seus cães com você. Se pisar nestas terras de novo, antes de estar sóbrio e de joelhos pedindo perdão, eu juro pela alma da nossa mãe que te trato como invasor. Teodoro abriu a boca para retrucar, mas viu o olhar dos outros homens. Ele tinha perdido. O respeito que Afonso impunha era maior que o medo da doença. Vamos embora, resmungou Teodoro jogando a tocha no chão e pisando nela. Deixa ele morrer com os retirantes. Quando a peste pegar ele, não digam que eu não avisei. A multidão se dispersou devagar, como uma nuvem de gafanhotos levada pelo vento. Afonso ficou ali, parado na varanda, vigiando até que o último homem sumisse na escuridão da alameda. Só então ele baixou a arma. Suas pernas tremeram. O cansaço bateu como uma onda gigante. Ele se encostou na coluna de pedra da varanda e respirou fundo o ar da noite, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Quando voltou para dentro, trancou a porta com as duas trancas de ferro. A casa estava em silêncio novamente. Ele foi até o quarto de hóspedes. A cena que encontrou lá dentro aqueceu o frio que sentia na alma. O quarto estava iluminado apenas por um lampião baixo. Pedrinho dormia na cama grande, respirando com dificuldade, mas respirando. Dalva estava sentada numa cadeira ao lado, segurando a mão dele. Matilde, a severa Matilde, estava do outro lado, colocando panos úmidos com ervas no peito do menino. Eu fiz um emplastro de mastruz com leite, senhor, sussurrou Matilde, sem olhar para Afonso, envergonhada de sua atitude anterior. É bom para o peito, minha avó ensinava. Obrigado, Matilde, disse Afonso, sincero. Dalva levantou os olhos. Ela parecia exausta, mas havia uma luz nova em seu rosto. Eles foram embora? Perguntou ela. Foram. Não vão voltar. O senhor salvou a vida do meu filho 2 vezes numa noite só, disse ela. Eu não tenho vida suficiente para lhe pagar isso. Turma, Dalva, amanhã é outro dia, e na seca cada dia vencido é uma vitória. Afonso saiu do quarto, deixando-as em paz. Ele foi para o seu escritório, sentou-se na poltrona e pela primeira vez em 5 anos, chorou. Chorou não de tristeza, mas de alívio. Chorou porque a casa não estava mais vazia. Chorou porque tinha protegido alguém. A manhã seguinte nasceu com aquele sol branco e impiedoso de sempre, mas dentro da casa o clima era diferente. Havia uma trégua silenciosa. Afonso acordou cedo, como de costume, e foi para a cozinha. Encontrou Dalva lá. Ela já estava de pé, vestindo o vestido de chita, com um avental por cima. O cheiro de café fresco e broa de milho assando enchia o ambiente, um cheiro que Afonso não sentia há anos, pois Matilde cozinhava o básico e sem amor. Bom dia, seu Afonso, disse ela, virando-se com um sorriso tímido. Fiz o café. O Pedrinho acordou melhor. A febre baixou. Afonso serviu-se de uma caneca de café. Ele olhou para ela. A luz da manhã entrava pela janela e iluminava o rosto de Dalva, revelando as linhas de preocupação, mas também uma força serena. Dalva, começou ele, apoiando-se na mesa rústica. Ontem à noite, quando eu vi aquele menino sem ar, eu vi o meu filho. Dalva parou de mexer a massa do pão. Ela sabia da história. Matilde tinha contado sussurrando enquanto cuidavam do menino. Eu sinto muito, senhor. Nenhuma dor é maior que essa. Eu achei que tinha morrido junto com eles, continuou Afonso, olhando para o café preto. Achei que meu coração tinha virado pedra, mas quando a Ritinha me pediu ajuda na venda, a pedra rachou. E ontem,
Quando o Pedrinho respirou, a pedra quebrou de vez. Ele levantou os olhos e encarou Dalva. Vocês não são um favor que eu estou fazendo, Dalva. Vocês são a minha salvação. Se vocês não tivessem aparecido, eu teria secado por dentro, igual a essa terra lá fora. Dalva se aproximou e, num gesto ousado, tocou a mão de Afonso, que estava sobre a mesa. Deus escreve certo por linhas tortas, seu Afonso. A gente perdeu tudo para encontrar um abrigo aqui, e o senhor perdeu tudo para poder ser o abrigo da gente. Foi um momento de conexão profunda, de duas almas feridas se reconhecendo. Não era romance, era algo mais forte. Era humanidade. Mas a paz no sertão é curta como sombra de meio-dia. Enquanto conversavam, ouviram um grito vindo do quintal. Era a voz de Tião, o capataz. Coronel, coronel, venha ver! É o poço! Afonso e Dalva correram para fora. Tião estava debruçado sobre a mureta do poço artesiano, o principal da fazenda, aquele que nunca secava, aquele que mantinha o jardim verde e o gado vivo. Afonso olhou para dentro do poço. O espelho d'água, que costumava estar a poucos metros, tinha sumido. Lá no fundo, muito fundo, havia apenas lama. Secou, patrão, disse Tião, tirando o chapéu, desolado. O lençol freático baixou de vez. A bomba tá puxando barro. Afonso sentiu o mundo girar. Sem água, o gado morreria em dias. Sem água, a plantação de subsistência morreria. Sem água, como ele sustentaria aquela família que acabara de prometer proteger? O sol parecia queimar mais forte em sua nuca. A tontura veio rápida, o estresse da noite anterior, a falta de comida, a emoção forte. Tudo cobrou seu preço de uma vez. Afonso, chamou Dalva, vendo a cor fugir do rosto dele. Afonso tentou se segurar na mureta do poço, mas suas mãos escorregaram. Água! Ele murmurou, e seus joelhos cederam. O gigante de pedra desabou no chão poeirento, inconsciente. Afonso! Gritou Dalva, ajoelhando-se ao lado dele, sacudindo seus ombros largos. Tião, me ajude, pelo amor de Deus! Agora a situação se invertia. O protetor estava caído, a fonte de água estava seca. E Dalva, a mulher que chegara pedindo socorro, agora tinha em suas mãos a vida do homem que a salvara e o destino de todos naquela fazenda condenada. Quando o gigante cai, a terra treme. Mas quando a mãe se levanta, o mundo se ajeita. Afonso estava estendido no chão poeirento do pátio, pesado e imóvel como um tronco de aroeira derrubado. Tião, o capataz, olhava para o patrão com os olhos arregalados de pânico, sem saber o que fazer. Para ele e para todos naquela fazenda, Afonso era invencível. Vê-lo prostrado era como ver o fim do mundo. Mas Dalva não tinha tempo para o fim do mundo. Ela tinha filhos para criar e uma dívida de gratidão para pagar. Tião! A voz dela estalou como um chicote, cortando o estupor do homem. Pare de olhar e me ajude. Pegue os braços dele, eu pego as pernas. Vamos levá-lo para dentro, agora. A autoridade na voz daquela mulher miúda, que até ontem era uma retirante faminta, fez o capataz obedecer sem questionar. Com um esforço hercúleo, eles ergueram o corpo pesado de Afonso e o carregaram para a casa, passando pela varanda onde Matilde assistia a tudo com as mãos na boca. Prepare a cama dele, Matilde, ordenou Dalva suando e ofegante, e traga água com açúcar e sal. Ele desmaiou de fraqueza e desgosto. Colocaram Afonso em sua cama, no quarto austero que cheirava a lavanda e tabaco. Ele estava pálido, a respiração superficial. Dalva colocou a mão na testa dele. Estava fria e suada. Ele vai morrer, dona Dalva? Perguntou Ritinha, que aparecera na porta, abraçada à boneca de pano velha. Dalva olhou para a filha e sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, mas que acalmava. Não, minha filha, o tio Afonso é forte, ele só precisa descansar. Vá cuidar do Pedrinho e do Bento, a mãe tem que cuidar da fazenda agora. Dalva saiu do quarto e foi para a cozinha, onde Tião e Matilde a esperavam. O silêncio era pesado.
A notícia de que o poço secara já tinha corrido entre os poucos empregados que restavam. O poço secou, dona Dalva, disse Tião, torcendo o chapéu. O gado vai começar a cair amanhã, e sem água para casa, a gente não dura 3 dias. Dalva olhou pela janela. O sol estava a pino, cruel. Ela lembrou de sua caminhada pelo sertão. Lembrou de como sobreviviam quando não havia rios. O poço não secou de vez, Tião, disse ela firme. A água só desceu. Ela está se escondendo da gente. Mas a bomba não puxa mais. Então vamos buscar no braço. Tião, chame os outros 2 peões. Quero cordas, baldes e picaretas. Vamos descer nesse poço. Vamos cavar até achar o lençol de novo. Mas é perigoso, senhora. Pode desabar. Mais perigoso é morrer de sede, retrucou ela. E tem mais. Matilde, pegue todos os lençóis velhos que tiver. Vamos cobrir as janelas pelo lado de fora e molhar com a água suja da lavagem de roupa. Isso vai refrescar a casa e economizar a transpiração de quem está dentro. E racione a comida. Ninguém come até a barriga estufar. Comemos para ficar em pé. Havia algo na postura de Dalva, uma força ancestral, que fez aqueles homens e aquela governanta ranzinza assentirem. Ela não era mais a viúva pedinte. Ela era a senhora daquela crise. Durante os 2 dias seguintes, a fazenda Boa Esperança virou um formigueiro de luta. Enquanto Afonso dormia um sono profundo e exausto, Dalva comandava. Ela desceu pessoalmente no poço, amarrada por cordas, para orientar a escavação. Ela saiu de lá coberta de lama, mas com um sorriso vitorioso. Tinham achado a água. Era barrenta, pouca, mas era água. Ela organizou o racionamento. O gado mais fraco foi sacrificado para não sofrer, e a carne foi salgada para não estragar. As crianças ajudavam carregando canecas, espantando moscas. Até Matilde, vendo o esforço daquela mulher, dobrou-se. Passou a tratar Dalva não como intrusa, mas como parceira de trincheira. No 3º dia, ao entardecer, Afonso abriu os olhos. O quarto estava na penumbra. Ele sentiu o corpo pesado, dolorido, mas a mente estava clara. Ele tentou se sentar, mas a tontura voltou. Quieto aí, seu teimoso. Afonso virou a cabeça. Dalva estava sentada na poltrona ao lado da cama, remendando uma camisa dele. Ela parecia cansada, com olheiras profundas, mas seus olhos brilhavam. Ah, Dalva! A voz dele saiu um sussurro. O poço, a água. A gente achou água, Afonso, disse ela, largando a costura e se aproximando com um copo. Cavamos mais fundo. O gado bebeu. As crianças beberam. Beba. Ela segurou a cabeça dele e deu-lhe água. Afonso bebeu, sentindo a vida voltar. Ele olhou para ela, incrédulo. Você cavou o poço? Eu mandei cavar. E desci lá para ver se o Tião não estava fazendo corpo mole. Ela riu, um riso cansado. Afonso olhou para as mãos dela. Estavam cheias de feridas novas, unhas quebradas, sujas de terra que nem o banho tirava. Ele pegou uma das mãos dela e a levou aos lábios, beijando os machucados com uma reverência que nunca dedicara a nenhuma rainha. Eu trouxe você para cá para te salvar, murmurou ele, os olhos marejados. Mas foi você quem salvou a minha fazenda, quem salvou a minha vida. Uma mão lava a outra, Afonso, e as 2 lavam o rosto. Respondeu ela suavemente, acariciando o rosto barbado dele. O senhor me deu um teto, eu lhe dou meus braços. É assim que família funciona. A palavra família pairou no ar. Não dita como um laço de sangue, mas como um laço de alma. Afonso sentiu um calor no peito que não vinha da febre. Era amor. Um amor maduro, nascido na dor e na poeira, resistente como cacto. Mas a felicidade no sertão, meus amigos, é vigiada de perto pela inveja. Enquanto Afonso se recuperava e a fazenda respirava aliviada com a pouca água conquistada, lá na vila, o veneno de Teodoro fermentava. Expulso e humilhado, o irmão de Afonso não aceitou a derrota. Ele passava os dias na venda, bebendo e destilando ódio. Meu irmão ficou louco,
dizia ele para quem quisesse ouvir. Aquela mulher é uma bruxa. Fez feitiço para ele. Cavou o poço com as próprias mãos, dizem. Que mulher faz isso? É coisa do diabo. E agora ele vai deixar tudo para ela. As terras que eram do nosso pai vão ficar para uma retirante e seus bastardos. As palavras encontraram eco na ganância de alguns e na superstição de outros. Mas Teodoro sabia que palavras não bastavam. Ele precisava de fogo. Naquela noite, o vento mudou. O vento norte, quente e seco, começou a soprar forte, levantando redemoinhos de poeira. Na fazenda, todos dormiam, exaustos. Afonso já estava de pé, ainda fraco, mas teimando em vigiar a varanda. Dalva tinha ido se deitar. Afonso olhava para o horizonte escuro, pensando no futuro. Ele pensava em adotar as crianças, pensava em pedir Dalva em casamento, não por paixão juvenil, mas por respeito e companheirismo. Foi então que ele viu. Lá longe, na divisa das terras com a estrada, uma luz laranja surgiu, pequena no início, como uma estrela caída. Mas logo ela cresceu e se multiplicou. Fogo! Sussurrou Afonso, o terror antigo gelando sua espinha. O fogo na seca é um monstro faminto. Com o vento norte e o pasto seco como palha, as chamas avançavam numa velocidade assustadora. E não era um fogo natural, eram focos distintos em linha reta. Alguém tinha ateado fogo na cerca. Fogo! Gritou Afonso, correndo para dentro e tocando o sino de emergência que ficava no corredor. Acordem! Fogo! A casa despertou em pânico. Dalva saiu do quarto com o bebê no colo, as meninas agarradas à sua camisola. Tião e os peões vieram correndo dos alojamentos. É criminoso, patrão! Gritou Tião, vendo a linha de fogo avançar pelo pasto em direção à casa e aos currais. Cercaram a gente! Afonso olhou para o poço. A água que tinham conseguido era pouca. Mal dava para beber, quanto mais para apagar um incêndio daquele tamanho. O gado! Gritou Afonso. Abram as porteiras, deixem os bichos correrem para o rio seco, lá tem areia, o fogo não pega. E a casa? Perguntou Matilde chorando. A casa vai queimar, seu Afonso. As memórias da dona Amélia... Afonso olhou para a casa grande, o patrimônio de gerações. Depois olhou para Dalva, que abraçava os 4 filhos, protegendo-os com o próprio corpo. A casa é madeira e pedra, Matilde, disse ele. O que importa está aqui fora. O calor do fogo já chegava na varanda. A fumaça preta começava a sufocar. As chamas lambiam as árvores da alameda, iluminando a noite com uma claridade infernal. Vamos para o açude velho, ordenou Afonso. Lá ainda tem lama úmida. É a nossa única chance. Eles correram. Afonso amparava Matilde. Dalva carregava o bebê e puxava Pedrinho. Tião levava as meninas. Correram pelo meio da fumaça, tossindo, os olhos ardendo, enquanto atrás deles o fogo devorava o jardim que Afonso cuidara com tanto zelo. Chegaram ao açude velho, uma depressão no terreno onde restava apenas um lamaçal. Eles se jogaram na lama, cobrindo os corpos para se protegerem do calor insuportável. De lá, deitados na lama fria, eles viram as chamas cercarem a casa grande. Viram o fogo subir pelas colunas da varanda. Viram as janelas azuis estourarem com o calor. E no meio do rugido do fogo, Afonso viu uma silhueta a cavalo, parada no alto de uma colina distante, observando a destruição. Ele sabia quem era. Teodoro. Caim observando Abel queimar. Afonso segurou a mão de Dalva na lama. Acabou, disse ele, vendo o teto da casa desabar numa chuva de faíscas. Tudo o que eu tinha, acabou. Dalva apertou a mão dele com força, limpando a fuligem do rosto de Ritinha. Não, Afonso, disse ela, olhando nos olhos dele, iluminados pelo reflexo do incêndio. O que você tinha era passado. O que você tem agora está aqui, vivo, segurando a sua mão. A casa caiu, mas o alicerce está de pé. O sol nasceu sobre a fazenda Boa Esperança.
Mas não havia esperança à vista, apenas cinzas. Onde antes se erguia o imponente casarão colonial de janelas azuis, agora restavam apenas paredes de pedra chamuscada, vigas de madeira fumegantes e o cheiro acre de destruição. O fogo, alimentado pelo ódio e pelo vento norte, devorara tudo. Os móveis de jacarandá, os retratos de família, as roupas, as lembranças de uma vida inteira. No açude velho, cobertos de lama seca e fuligem, Afonso, Dalva, as crianças, Matilde e os peões se levantaram devagar, como fantasmas emergindo da terra. Eles estavam vivos, tossiam, tinham os olhos vermelhos, a pele ardendo, mas estavam vivos. Afonso caminhou até as ruínas da casa. Suas botas levantavam nuvens de cinza. Ele parou diante do que fora a porta de entrada. Não havia porta, apenas o batente de pedra. Ele tocou a pedra quente e sentiu uma dor tão profunda que não cabia no peito. Acabou, ele sussurrou, a voz rouca pela fumaça. Teodoro venceu. Ele queimou meu passado e meu futuro. Dalva se aproximou dele. Ela segurava o bebê Bento, que choramingava de fome. Ela estava imunda, o vestido rasgado, mas caminhava com a cabeça erguida. Ele queimou coisas, Afonso, disse ela firme. Coisas a gente compra, constrói, conserta. Ele não queimou a gente. Olhe para trás. Afonso olhou. Ritinha estava limpando o rosto de Pedrinho com a barra do vestido. Matilde estava abraçada a Mariazinha. Tião e os peões já estavam verificando se o fogo tinha atingido o paiol de ferramentas, que por milagre ficara intacto por ser de alvenaria afastada. Nós não temos teto, Dalva, disse Afonso desolado. Não temos comida. O gado se espalhou. Temos braços, retrucou ela, e temos terra. Enquanto houver terra debaixo dos nossos pés e Deus acima de nossas cabeças, nada acabou. Mas a provação final ainda estava por vir. O som de cascos quebrou o silêncio fúnebre da manhã. Pela alameda de eucaliptos queimados, uma comitiva se aproximava. Era Teodoro, montado em seu cavalo branco, impecável, seguido pelo delegado da vila e por 2 jagunços armados. Atrás deles vinham alguns vizinhos curiosos, atraídos pela fumaça. Teodoro desmontou com um sorriso triunfante, fingindo consternação. "Meu Deus!" exclamou ele teatral. "Que tragédia! Eu vi o fogo de longe e vim correndo, mas vejo que cheguei tarde. Pobre irmão! Pobre Afonso!" Ele se virou para o delegado. "Está vendo, delegado? Eu avisei. Meu irmão perdeu o juízo. Trouxe essa gente estranha para cá, gente que não sabe lidar com fogo, gente amaldiçoada, e olha o resultado. A herança da nossa família virou pó. Eu exijo a interdição dele. Como único parente de sangue, eu assumo a tutela das terras para evitar mais desastres." Afonso ouviu aquilo e sentiu o sangue ferver. Ele ia avançar, ia matar o irmão com as próprias mãos, mas Dalva segurou seu braço. "Não", sussurrou ela. "Não se rebaixe à lama dele. A verdade aparece." Afonso respirou fundo. Ele se soltou de Dalva e caminhou até Teodoro. Ele estava sujo, cheirava a fumaça, parecia um mendigo. Mas quando falou, sua voz tinha a autoridade de um rei. "Você diz que foi acidente, Teodoro?" perguntou Afonso calmo. "E o que mais seria?" zombou Teodoro. "Certamente um descuido dessa cozinheira que você arrumou." "O fogo começou na cerca norte", disse Afonso apontando. "Contra o vento, em linha reta. E eu vi você, Teodoro. Eu vi você na colina assistindo. Você está delirando, irmão. O choque..." "Eu também vi!" gritou uma voz infantil. Todos se viraram. Era Ritinha. A menina pequena, suja de fuligem, deu um passo à frente, apontando o dedo para Teodoro. "Eu vi o homem do cavalo branco riscando o fósforo. Eu estava pegando gravetos perto da cerca quando o sol se pôs. Ele estava lá. Ele e mais 2 homens maus." Teodoro ficou pálido. "Cale a boca, sua pestinha mentirosa!" gritou ele, perdendo a compostura. "Ela não mente",
disse Tião, o capataz, dando um passo à frente, segurando uma picareta. E nós achamos as latas de querosene vazias perto da cerca, patrão, com a marca da venda onde o seu Teodoro tem conta. O delegado, que até então estava do lado de Teodoro, provavelmente comprado, viu a multidão de vizinhos murmurar, viu a prova circunstancial e viu a fúria nos olhos dos peões de Afonso. O vento político tinha mudado. Seu Teodoro, disse o delegado pigarreando, acho melhor o senhor explicar essa história das latas de querosene. Teodoro olhou em volta. Ele viu o desprezo nos olhos dos vizinhos. Viu que seu plano tinha falhado porque ele subestimara a força daquelas pessoas. Isso é um absurdo, gritou Teodoro, montando no cavalo. Vocês vão se arrepender, eu vou voltar. Se você voltar, disse Afonso, a voz fria como aço, eu não serei mais seu irmão. Serei apenas o dono destas terras defendendo o que é meu. Suma, Teodoro, e leve sua maldade para longe daqui. Teodoro esporeou o cavalo e fugiu, seguido pelos jagunços, debaixo das vaias dos vizinhos. A justiça dos homens tinha sido feita, torta, mas feita. Mas ainda restava a justiça de Deus. Eles estavam livres de Teodoro, mas continuavam sem casa e sem água. O sol subia, implacável. As crianças choravam de sede. O pouco de água barrenta do poço tinha acabado. Afonso olhou para o céu azul, límpido, cruel. E agora, Deus, ele gritou, a voz embargada. O Senhor me tirou a casa, me tirou a água, vai me tirar essa família também? Se for para ser assim, me leve logo. Dalva se aproximou dele. Ela não olhou para o céu. Ela se ajoelhou na terra queimada, ali mesmo, no meio das cinzas. Não desafie, Afonso. Peça. Ela juntou as mãos. Ritinha se ajoelhou ao lado dela. Depois Pedrinho. Depois Matilde. Um a um, todos se ajoelharam nas cinzas da fazenda Boa Esperança. Senhor, orou Dalva em voz alta, nós somos pó e ao pó voltaremos. Mas enquanto estamos aqui, precisamos de água, não por nós, que somos pecadores, mas por esses inocentes. Mande a chuva, meu pai, lave essa dor. O silêncio caiu sobre a fazenda. Apenas o vento soprava as cinzas. 1 minuto se passou. 2. Afonso continuava de pé, olhando para eles, cético, amargurado. Então, ele sentiu. Uma gota, fria, pesada, caiu em sua testa, misturando-se ao suor e à fuligem. Ele olhou para cima. O céu azul estava sendo engolido rapidamente por nuvens negras, pesadas, que vinham do sul, empurradas por um vento novo, cheiroso, úmido. Chuva, sussurrou Ritinha, abrindo os olhos. E a chuva veio. Não veio mansa, veio como uma catarata, um dilúvio, uma bênção violenta. A água caiu do céu, lavando o telhado que não existia mais, apagando os últimos focos de incêndio, transformando a poeira em lama, enchendo os baldes, os poços, os açudes. As crianças pularam gritando, abrindo a boca para beber a água do céu. Dalva chorava, os braços abertos, deixando a chuva lavar sua alma. Afonso caiu de joelhos. A água lavou a fuligem de seu rosto, revelando o homem novo que nascia ali. Ele abraçou Dalva e as crianças, todos embolados na lama e na chuva, rindo e chorando ao mesmo tempo. A seca tinha acabado. O fogo tinha acabado. A vida recomeçava. A fazenda Boa Esperança não tinha mais o casarão colonial. No lugar dele, Afonso construíra uma casa nova, térrea, ampla, com uma varanda enorme cheia de redes e flores. Não era um palácio, era um lar. Era domingo. Na varanda, uma mesa comprida estava posta para o almoço. Afonso, agora com os cabelos totalmente brancos, mas com o rosto sereno e sorridente, estava na cabeceira. Ao seu lado, Dalva, mais bonita do que nunca, com a dignidade de quem é a rainha daquele pedaço de chão. Pai, o senhor vai contar aquela história de novo? Perguntou um rapaz alto e forte, de uns 15 anos. Era Pedrinho. Ele não tossia mais.
Era o braço direito de Afonso na lida do gado. Vou sim, filho, disse Afonso sorrindo, porque é bom lembrar. Na outra ponta da mesa, uma moça linda, de 17 anos, servia o suco. Ritinha. Ela estudava na cidade para ser professora, mas voltava todo fim de semana. Deixa o pai contar, Pedrinho, disse ela. Eu gosto da parte em que a mãe cavou o poço. Todos riram. Matilde, velhinha e curvada, trouxe a travessa de feijão tropeiro, resmungando carinhosamente. Afonso olhou para aquela mesa cheia. Olhou para os filhos adotivos, Pedrinho, Ritinha, Mariazinha e Bento. Olhou para Dalva, sua esposa, sua companheira, seu amor. Ele lembrou do dia na venda. Lembrou da frase: ninguém quer minha mãe e meus irmãozinhos. Ele levantou a taça de vinho. Um brinde, disse ele, ao dia em que eu descobri que a maior riqueza de um homem não é a terra que ele tem, mas a gente que ele ama. E ao dia em que eu disse: eu quero todos vocês. Eles brindaram. O som dos copos se tocando foi a música mais bonita que Afonso já ouvira. Lá fora, a chuva caía mansa sobre o pasto verde, abençoando a terra que um dia fora cinza, mas que agora era, finalmente, Boa Esperança.